E de acordo com a legislação nacional que fundamenta a educação escolar indígena, os povos indígenas têm direito a uma educação escolar específica, diferenciada, intercultural, bilíngue, multilíngue e comunitária. Cabe, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aos estados e municípios garantir a execução deste direito dos povos indígenas. E para falar a respeito desse tema, nós convidamos a coordenadora pedagógica intercultural da Universidade do Estado do Amazonas, Adria Duarte. Seja muito bem-vinda ao Conhecer e Aprender. Obrigada pelo convite. Adria, para tentar entender um pouquinho sobre esse conceito de educação indígena, principalmente no Amazonas, você tem como traçar para a gente uma linha do tempo de como começou e onde nós estamos? A Universidade do Estado do Amazonas ela tem uma experiência desde 2005 com formação de professor indígena, quando foi primeiro curso de formação para professores indígenas em ensino superior, formação de licenciatura do Alto Solimões. E aí 250 professores foram formados no Alto Solimões. Posteriormente nós tivemos mais 2 experiências, uma já encerrada, que foi o ProIndi. Ela não era uma licenciatura específica, mas ela formou mais ou menos 573 indígenas. Posteriormente, nós temos um curso que está em andamento, que também no Alto Solimões, no município de São Paulo de Olivença, de pedagogia intercultural. E, posteriormente, nós vamos estar começando agora em agosto, um curso no Vale do Javari, que é uma região onde tem uma grande, indígenas de diferentes etnias. E nós estaremos a região também dos índios isolados. E nós estaremos atuando, o EA vai iniciar esse curso de pedagogia intercultural lá no Alto Solimões. A UFAM ela trabalhou com formação de professores Mura, posteriormente Munduruku. Eu também acho que a UFAM depois poderia vir aqui falar um pouco sobre essa experiência. Então, como eu estava te falando, o estado do Amazonas, por ele ser muito grande geograficamente, com questões de locomoção, de logística, as atuações elas são diferenciadas. Então nós temos regiões como o Alto Rio Negro com alto índice de escolarização. Nós temos cursos específicos que são oferecidos para professores, formação de professores indígenas, também nas regiões do Alto Solimões, Baixo Amazonas, e algumas regiões que as universidades ainda não conseguiram atuar e começar um curso de formação específico para professores indígenas. Agora, dentro dessa proposta de educação indígena, a universidade tem um plano, um projeto educativo. E quais são os principais objetivos para a implantação de um curso na área e para a formação indígena? Assim, a atuação que emana dos movimentos indígenas para os processos de escolarização, elas resvalam em 2 movimentos distintos. Um primeiro movimento, que é esse da formação de professores indígenas, do qual eu atuo, posso falar assim com uma certa organicidade, porque eu acompanho alguns já há algum tempo. E são esses de que os professores eles precisam se formar para atuar nas escolas indígenas, com o ensino superior e também para conduzir de forma mais autônoma, e mais, como nós falamos, como você mesmo pontuou no início do programa, pensar uma escola indígena específica, diferenciada, bilíngue, comunitária. E existe um outro movimento que é a formação de profissionais nas diferentes áreas para atuação com o Estado Nacional. Então, a gente não precisa só de formação para professor indígena, a gente precisa de indígenas. E os movimentos indígenas pensam dessa forma, indígenas advogados, dentistas, enfim, que possam também ter uma atuação diferenciada junto aos povos indígenas e melhor transitar no nosso mundo não indígena. E aí, por conta disso, nós temos que visualizar como é que essas experiências elas acontecem em diferentes espaços. A UEA, por exemplo, anterior da lei de cotas, a UEA já disponibilizava o acesso via vestibular
com vagas, né, com reserva de vagas para indígenas. Esse é um movimento que começou, né, a partir de 2008 e está até hoje. Tem processos de acompanhamento, né, dentro da UEA, que acompanha a entrada do indígena, a inserção do indígena nos diferentes cursos e como é que ele vai continuar, né, nesse curso até se formar. Porque alguns cursos são oferecidos na capital, né, cursos como medicina, odonto, enfermagem, e ele precisa desse acompanhamento até o momento da formatura. E aí existem as pró-reitorias, né? A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários cuida disso para que o indígena consiga avançar, né, nos processos de estudo. E, Adri, agora, com relação à participação direta do indígena, né? Tendo em vista que já está estabelecido um plano de educação e tudo, como é que é essa movimentação do indígena para trabalhar e atuar diretamente com a formação do seu próprio povo? Os povos indígenas, eles, através das suas diferentes organizações, foram eles que sempre buscaram, né, e articularam todo o movimento em torno da concretização da legislação, porque o Brasil ele tem uma legislação assim, bastante arrojada no que tange a formação e a escolarização, né, dos povos indígenas, ao direito, né, dos povos indígenas de uma forma geral. Contudo, há um problema entre efetivar isso que está previsto, né, em lei e a efetiva materialização em ações concretas. Então, os povos indígenas, eles são muito, né, assim, aguerridos, né, no sentido de estar articulados, fazendo reuniões, fóruns, mobilizando, acionando os diferentes órgãos, né, governamentais para que as legislações elas sejam de fato cumpridas. Se não fosse assim, né, nós teríamos ainda, né, questões de lacuna, né, muito grande. Então, eles são das diferentes organizações. Vou citar uma organização que é, né, bem recente, e aí corre o risco, toda vez que a gente fala de alguma coisa, né, esquecer outra. Posso citar o Fórum de Educação Escolar Indígena, que é um fórum que é bastante recente, nesse sentido de estar recente mesmo, temporalmente, né, tem 2 anos de fundação, mas existem movimentos e organizações bastante, né, já bem antigas, a OGPTB, FOIRN, né, do Alto Rio Negro, que mais? Enfim, outras agora eu vou tentar lembrar, que acaba fugindo, né? São diferentes organizações que têm essa característica, né, de exigir, né, e fazer com que a educação se efetive dessa forma, bilíngue, intercultural. Perfeito, até porque é importante ter esses povos estarem engajados, né, na luta pelos seus direitos. Agora, falando um pouquinho do currículo, como é que fica o currículo, como é a formação do currículo para esse curso específico de formação de professores indígenas? Então, como todo o processo da educação, né, escolar indígena, ela tem essa especificidade, ela tem que ser específica, porque ela é específica de cada povo indígena. Então, quando a gente fala de educação escolar indígena, não é uma educação indígena no termo genérico, né? Tem que ser uma educação específica para o povo ticuna, específica para o povo cocama, cambeba, como eu estou trabalhando mais informação com eles, eu lembro deles. E por conta disso, o currículo que vai formar esse professor para atuar nas escolas indígenas, ele também precisa ter uma característica diferenciada. Então, a partir toda vez que vai pensar um currículo, né, para a formação, primeiro tem que conversar com a comunidade indígena, com as lideranças, com os professores, e é a partir desse diálogo que nós vamos estabelecendo prioridades para o currículo. No caso do currículo da UEA, tem uma característica que eles pediram, que é a alfabetização em língua indígena. Então, eles gostariam, né, e a gente está tentando estabelecer esse currículo nessa perspectiva de alfabetizar, que ele saia um alfabetizador em língua indígena. Outras características precisam estar presentes, né? Elementos da cultura indígena têm que estar presentes, né, no currículo, e por isso a ideia da educação intercultural, porque é isso, né, uma relação de saberes igualitários. Nem
nós vamos levar um saber científico não indígena e dizer que aquilo é importante. Justamente nós vamos fazer um diálogo de conhecimento, onde o conhecimento indígena ele é tão importante, ou mais importante, né, até, do que alguns saberes que não circulam, né, constantemente nesse cotidiano indígena. Então, o currículo, né, ele tem que ter essa dimensão da interculturalidade, do ensino bilíngue e multilíngue, porque algumas comunidades têm contato, né, com tem diferentes, né, línguas indígenas, povos indígenas, e têm contato com línguas indígenas diferentes, né, da sua língua. Já vi lá São Gabriel da Cachoeira, que são 23 línguas indígenas. As regiões do Alto Solimões, por exemplo, que tem contato com fronteira, então lá se fala a língua indígena, se fala uma língua como espanhol, por exemplo, e português. E aí o currículo tem que contemplar essas dimensões da cultura e também porque nós formamos professores, tem essa dimensão. Primeiro formamos professores, mas formamos professores para uma característica, para atuar numa comunidade, numa escola que é específica. Então, eu vejo que o que tem de bom, né, de bonito, de interessante na educação escolar indígena, porque o perfil do egresso do aluno que a gente vai formar, ele tem a cara da comunidade indígena que aquele professor está atuando. E é interessante que a gente tome sempre, né, como base isso. Aí considerando também a questão profissional, nós já vemos muitos profissionais que são mestres, doutores, que são oriundos de povos indígenas. E depois dessa formação, eles costumam retornar para o seu povo? Ou como é que tem sido esse histórico, essa experiência? Falo assim pela experiência que nós temos, né, isso é uma luta dos próprios, né, povos indígenas. A gente consegue reunir com alguns alunos que são oriundos das cotas, né, das reservas de vaga que a UEA oferece, e a grande questão é essa, que eles possam formar e voltar para as comunidades indígenas para estar atuando. Temos bastante casos, né? Tem caso de uma enfermeira, que é a Ofélia, que é tariana, que é lá de São Gabriel, ela formou, né, pela UEA, hoje ela atua lá. E assim, gostaria de dizer o quanto é importante, né, você estar nessa perspectiva de formar e poder voltar. Isso é um interesse e é uma necessidade, inclusive, dos povos indígenas, porque é muita expectativa, né? Uma pessoa que sai da sua comunidade e poder voltar com isso, com essa experiência. Ele é indígena, ninguém melhor do que ele, né, para estar atuando, e é muito importante. Certo. Dentro de tantas questões que se fala hoje na política, tanto a nossa política estadual quanto a política nacional, a gente percebe que já existe uma representatividade muito grande, né? Pessoas que realmente levantam essa bandeira da educação voltada para os povos indígenas, mas existem ainda muitos desafios. Quais são os desafios que a Universidade do Estado do Amazonas ainda percebe diante de todo esse cenário que nós vivemos hoje? Os grandes desafios estão, os desafios em que a gente tem que estar, né, vendo isso, né, como um desafio e colocando um marco, né, de possibilidades para a gente avançar. Eu acredito que é uma coisa assim bem que estávamos falando ontem. O desafio do financiamento, um curso de formação, ele é muito, né, você tem que se deslocar, levar profissionais, deslocar o professor da área indígena para chegar até a cidade. Então, uma questão é essa questão financeira, as questões de logística, de transporte, né, para você conseguir fazer essa movimentação dentro do estado do Amazonas, que tem uma geografia bastante complexa. Isso é um grande desafio. O grande desafio da gente ter diferentes povos indígenas, muitas vezes reunidos, que falam língua diferente, e a gente tem que estar dando uma atenção especial, sem deixar um falar demais, né, outro falar de menos, como no caso hoje nós temos 3 etnias reunidas, né, nesse curso, e a gente tem que tentar fazer esse movimento aí, né, intercultural e de organização das diferentes falas, né, dentro da sala de aula.
eu vejo como assim, os maiores, né, desafios a sensibilização de formadores para atuar nessas escolas, nesses espaços de formação, porque não é todo mundo que se sente, né, à vontade para trabalhar, então são movimentos que, por exemplo, curso anterior da UEA, ele fez esse movimento de convidar diferentes pessoas para atuar no curso de formação, e algumas pessoas que diziam, não, eu não tenho experiência, mas eu estou disposto a ajudar. E no final saíam de lá achando muito bom atuar, né, como formador, como professor e formando professores indígenas. Eu vejo que são desafios que apontam para a necessidade da gente estar pensando que o estado do Amazonas, existem regiões que ainda não tiveram cursos específicos para a formação de professores, que os professores ainda continuam atuando nas escolas indígenas, alguns com ensino médio, outros, né, nem isso, então necessita de formação. Então são desafios que apontam para uma necessidade da gente avançar em termos de ações, em termos de política, de organização. Perfeito. Adria, realmente os desafios são enormes, né? Eu penso que as universidades da nossa região, elas precisam realmente estar muito empenhadas em não desistir disso. Eu quero agradecer a sua participação, agradecer pelo trabalho que você já desenvolve, afinal de contas você formou pela Universidade Federal e aí está dedicando o seu tempo, a sua profissão para cuidar dessas questões. Muito obrigada pela sua participação e a gente vai ter outras oportunidades para falar mais sobre o assunto, viu? Obrigada, eu gostaria de agradecer, dizer que parece, logo quando a gente chega, parece um tempo, só que fica, e eu me disponho, né, a vir contribuir contigo e com o programa, que eu gostei muito da proposta do programa. Parabéns. Muito obrigada, Adria. E olha, gente, a gente vai continuar falando sobre tantas conquistas e vitórias, e a gente já estava conversando sobre essa questão da educação indígena e dos profissionais. E olha só, o reitor da Universidade Federal de Roraima, que é o Jefferson Fernandes do Nascimento, de 51 anos, é o primeiro indígena à frente de uma universidade federal no Brasil. Segundo informações do portal Amazônia, no início de março, ele esteve em Brasília para ser empossado pelo Ministério da Educação e comandará a instituição até 2020. O reitor, que é doutor em agronomia, diz que tem como prioridade a ampliação da assistência estudantil, oferta de pós-graduação a indígenas e a internacionalização da universidade. Parabéns ao reitor e também à Universidade de Roraima. No próximo bloco, nós vamos saber um pouco mais sobre os direitos dos povos indígenas e ainda conhecer um projeto que capacita professores indígenas para o magistério.